noite. Estamos aqui neste fim de noite de segunda-feira, 19 de setembro de 2005, para a 24ª edição de Maiêutica. Como sempre, pelas ondas cabeadas e eletromagnéticas de nossa TV Leme. Nossos convidados de hoje, a nossa amiga Thaís Bortolotto. Eu posso dizer que fui amigo de infância do pai da Thaís, filha lá do nosso amigo Joel e da nossa amiga Marlene. Estará aqui falando sobre os caminhos da publicidade. Ela que agora está encerrando o curso de publicidade na Unifiam, já é publicitária, mas modestamente afirma-se apenas como estudante da matéria. Toda vez que nós falamos aqui que vivemos numa micro-região homogênea, depressão periférica setentrional, pedem-nos que explique um pouco mais esse palavreado todo, né? E na segunda meia hora da Maiêutica de hoje nós vamos estar recebendo o doutor Armando José Massucato, que é geólogo. E ele poderá, com muita propriedade, afirmar esclarecer, né? Essa questão da micro-região, que, sinceramente, eu também não sei o que significa. Daqui a pouco a gente está de volta. Estamos aqui conforme o prometido. A primeira meia hora de Maiêutica segue sob o patrocínio do Restaurante Piazza. O Restaurante Piazza é o ponto certo do seu paladar. E também da tradicionalíssima farmácia do Luizinho, a Farmácia Aliança. Thaís, boa noite. Olá, boa noite. Você está, então, no finalzinho do curso agora, Thaís? Exatamente. Estou cursando o último semestre do curso de Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda. Thaís, disseram-me que você, na verdade, tinha uma certa vocação para jornalismo e acabou desaguando no curso de Publicidade, né? Na verdade, eu gosto muito dessa parte da comunicação focada mesmo para o jornalismo. Inclusive, eu até prestei vestibular para entrar nesse curso, mas como em Leme não teve essa habilitação, eu realmente decidi partir para o lado de habilitação em Publicidade e Propaganda, o que é também muito interessante, eu acho que tem muito a ver comigo e é muito legal. Olha, falar a verdade para você, né? Faz algumas décadas, 2 décadas e meia que eu sou formado em jornalismo e, na verdade, a minha vocação, creio eu, que era publicidade. As coisas se inverteram, os papéis aqui, né? De uma certa forma. Mas está tudo dentro da comunicação social, né? Com certeza. Na verdade, a participação dos publicitários hoje em todo tipo de material que eles produzem tem muito a ver com essa questão de informação ao público e também, de uma certa forma, até na formação de opinião da população. Então, através da publicidade, você até consegue esse tipo de questão de informar a população e até mesmo estar orientando a população sobre determinadas coisas, como, por exemplo, um posicionamento sobre algum tipo de fato, ou algum tipo de fato social ou político do país. Apesar das especificidades, eles não podem se separar muito, né? O jornalismo, a publicidade, mesmo relações públicas, né? Também acaba ali adentrando, os trabalhos acabam se interpenetrando. Com certeza. E você trabalhou um bom tempo como jornalista, né, pela nossa Rádio Cultura. Exatamente. Eu desempenhei minha função de repórter e produtora do Departamento de Jornalismo da Rádio Cultura por 3 anos. Era um trabalho muito interessante. O jornalismo aqui em Leme é muito interessante de se fazer. Então, eu fazia o agendamento de entrevistas, a gente fazia uma coleta de informações pela internet de matérias que talvez pudessem ser interessantes para a população de Leme. Então, a gente tentava fazer essa relação entre o que acontecia na internet, na capital e até mesmo em outras cidades da região e tá trazendo de uma maneira mais fácil e até mais próxima da população de Leme. Então, era um trabalho bem legal, eu desempenhei essa função por 3 anos, então, focada totalmente para o jornalismo.
quando estudávamos jornalismo, né, falavam daquelas vertentes do jornalismo, que ele podia ser informativo, ele podia ser interpretativo, ele podia ser recreativo, ele podia ser opinativo também, né? Ou, aliás, investigativo. Havia tudo isso. É possível desenvolver? Foi possível para você, enquanto militante do jornalismo, desempenhar isso aqui em Leme, Thaís? Eu acredito sim, que sim. Dependendo do tipo de assunto que a gente focava, que a gente estava buscando, eu acho que todas essas possibilidades do jornalismo davam para ser colocadas em prática. Mesmo a gente precisava investigar muito, entrar em contato com muitas pessoas, então está informando sobre várias questões e também está até transmitindo um posicionamento para que a população tomasse uma posição e dessa maneira pudesse estar contribuindo para a formação de opinião da população. Então eu acho que aqui em Leme dá para se fazer isso, sim, e durante o tempo que eu trabalhei lá eu acho que foi bem legal isso e que a gente conseguiu desenvolver. O campo é vasto, né? E é fértil agora. Sinceramente, o jornalismo em Leme às vezes claudica muito, ele fica muito atrelado, mas não cabe aqui nós divagarmos sobre isso. É uma pena, né, que as coisas assim o sejam. Não há liberdade que se necessita para se desempenhar o trabalho que nós possamos dizer depois, efetivamente tratar-se de um trabalho jornalístico. Isso não é opinião pessoal. Qualquer análise técnica que se faz aos veículos de comunicação, aqui em nosso município, em sua grande maioria, percebe-se o atrelamento, e isso acaba prejudicando, de uma certa forma, tanto aquele que atrela, e principalmente o atrelado, né, que fica ali sem muito campo de ação. Mas falando da publicidade, Thaís, quando sempre houve uma questão envolvendo a publicidade e a propaganda, né? Perdia-se muito tempo discutindo, eu não sei se perdia-se ou ganhava-se muito tempo discutindo a diferença entre publicidade e propaganda. Ainda se discute isso no meio acadêmico? Se discute sim, principalmente nos primeiros anos do curso, onde os professores explicam bem essa relação entre publicidade e propaganda, que na verdade, enquanto uma tem realmente a intenção de vender um produto, uma ideia ou uma mensagem, a outra tem mais a função do que a gente diria de institucional, de estar informando a população de uma maneira sem ter essa intenção mercadológica propriamente dita. Então, realmente se discute bastante sobre isso, embora nem sempre na prática exista essa distinção, porque é um pouco complicado para a população estar entendendo o que é uma coisa ou outra, porque de uma maneira geral, mesmo que você faça algum tipo de informação institucional, aquilo tem a ideia de estar divulgando o nome de uma marca, ou de uma mensagem, ou de uma ideia. Então é realmente uma linha muito, muito próxima uma da outra. Quando você adentrou no mundo acadêmico, agora que você está praticamente não saindo dele, né, mas você está se habilitando nele, depois talvez uma especialização seja cabível aí nesse campo em que você está estudando. O mundo acadêmico, a faculdade, ela correspondeu às suas expectativas? Com certeza. Na verdade, assim, inclusive todas as pessoas que começarem a fazer o curso de publicidade e propaganda já imaginam assim, que logo nos primeiros semestres é uma coisa mais prática, então é propriamente dito a criação publicitária. Na verdade, não é. É um pouco frustrante nesse fato, mas que realmente essa parte teórica que é necessário que todos os alunos estejam informados é muito importante. Então, na questão, não me senti frustrada em relação a isso. Eu acho que atendeu às minhas expectativas, sim. Eu acredito que o corpo docente da faculdade, também a coordenação do curso, realmente se empenham a buscar o melhor. Inclusive, na aprovação do último curso pelo MEC, o curso de Leme teve aprovação A. Então, realmente, isso demonstra que a faculdade está realmente andando para frente, está tentando se adequar melhor e oferecer mais aos alunos. Então, você pensa que no começo do ano já vai ser assim, prática de criação publicitária, mas não é. Mas tem outras disciplinas muito interessantes e que, ao decorrer do curso, você vai estar percebendo que aquilo, assim, tudo tem a ver. Então, você vai estudar psicologia da comunicação, porque quando você for criar, você vai realmente levar em consideração o que chama mais atenção, uma criança, um adulto, que cores chamam mais atenção. Então, realmente, é muito interessante e é muito mais vasto do que se imagina. Você sente que há uma integração efetiva entre
a faculdade, por assim dizer, e o município, Thaís? Ou você acha que a faculdade é um pouco isolada? Você acha que o município respira um pouco aquilo que é produzido na faculdade? Há essa integração? Aí, assim, existe a iniciativa dessa integração, mas na verdade hoje a gente pode observar que Leme, ou como outras cidades do interior, é muito complicado as empresas terem essa relação de importância da publicidade, do marketing, da propaganda de suas empresas. Então, a faculdade hoje oferece a agência experimental para as empresas interessadas em fazer algum tipo de material ou algum tipo de campanha. Então, realmente, existe essa iniciativa por parte da faculdade, mas o que é pouco absorvida pelas empresas de Leme, ou por falta de conhecimento, ou por falta até de interesse, de imaginar que são alunos, que não existe uma responsabilidade tão grande no que eles acabarem abraçando como um projeto, e na verdade existe. Essa é uma iniciativa da faculdade, só que não é tão absorvida quanto o esperado pela população de Leme, no sentido de empresários interessados. Mas a faculdade hoje oferece outras iniciativas nesse sentido que estão acabando integrando mais com a população, que nem um curso de fisioterapia, então tem a clínica. Então eu acredito que aos poucos, mesmo porque a faculdade não é tão velha assim, então eu acho que aos poucos a população vai se aproximando mais da faculdade, vai se aproximando mais da ideia de que é importante a faculdade, da nossa cidade realmente crescer, realmente ter um conhecimento maior sobre os cursos que ela oferece. Eu acredito que aos poucos vai acabar conseguindo-se isso. Agora, por aqui nós temos muitas lojas, por assim dizer, muitas casas abertas explicando lá, publicidade, é não sei o que, publicidade. Dá para dizer que seja mesmo publicidade? Talvez não, as coisas não estão assim muito espalhadas, muito superficiais nesse aspecto. Pelo menos a gente nota isso, né? Cada portinha tem lá design, publicidade. Vamos lá saber do que está. É realmente um fator até preocupante para os alunos de publicidade e marketing, porque realmente a gente estuda há 4 anos para ter uma formação sobre isso e é realmente complicado você chegar e ver que no teu município qualquer pessoa que faça uma comunicação visual, qualquer pessoa que trabalhe com isso se diga publicitário. Então realmente o que atrapalha o emprego, a colocação de profissionais do setor com formação acadêmica no mercado de trabalho. Então, realmente existe essa questão em Leme, e como existe também em várias cidades aqui da região, e que é muito grave até para quem estuda publicidade, porque imagine que você estuda 4 anos para ser publicitário, e você não consegue uma colocação no mercado na tua área, porque existem centenas de empresas que fazem comunicação visual, que fazem designer, ou que façam o que eles dizem, entre aspas, publicidade, sem serem formados academicamente para isso. E realmente existe e é um fator bem grave, porque não consegue colocar quem se forma no mercado. Mas aquilo que você falava há pouco, né, acerca do mundo acadêmico, do curso acadêmico que você está fazendo, são 4 anos. Não é apenas isso, né? Porque ali se estudam matérias que aparentemente tem nada a ver com a profissão que você vai desempenhar. Inclusive é muito comum os próprios alunos, né? Os próprios cursandos ali, cursistas ali falarem, né? O que tem isso a ver com o que eu vou trabalhar? E tem tudo a ver, porque o saber acadêmico, na verdade, o que ele propicia é uma visão muito abrangente do conhecimento, e isso é estritamente necessário para que o trabalho depois seja bem desencadeado, para que ele seja bem fundamentado, senão as coisas ficam na superficialidade, pode enganar no primeiro momento, né? Mas uma análise mais crítica ele acaba claudicando, ele acaba não sendo aprovado. Exatamente, né? Que nem nessa questão que eu te falei a respeito da psicologia da comunicação, por exemplo, que é um fator muito claro. Quem não é formado academicamente para isso, não vai ter noções básicas, por exemplo, de qual é o lugar que o olhar se dirige primeiro ao estar vendo o material publicitário. E o que os publicitários já têm base. Então, tudo que se aprende na faculdade é para estruturar uma criação gráfica, uma criação de maneira geral nas mídias. Então, porque tudo tem um fundamento, usar tal cor tem um fundamento, porque uma cor sugere algum certo sentimento no ser humano,
usar no canto esquerdo, no canto direito, usar um tipo de letra ou outra, ou assim, a disposição dos produtos no supermercado. Então, se for analisar, todas essas pequenas questões são estruturadas por uma coisa que você aprende na faculdade, que são teorias, como psicologia, como teoria da comunicação e diversas outras disciplinas que realmente vão te passar dados e informações para que você estruture de uma maneira correta a criação que você vai fazer. Agora, a elaboração de uma peça publicitária, Thaís, ela é mais transpiração, ela é mais inspiração? Como que isso daí é trabalhado? Bom, como diria o nosso coordenador de curso, Como é que realmente chama o coordenador do curso? professor Maurici. Maurici, ele está até ministrando disciplinas também, além de ser o coordenador, ele está fazendo, ele Fica é professor. Aqui o convite para que ele esteja aqui em nosso Maêutica, né? Com certeza, e ele é bem aberto a isso, ele acha super importante que o curso seja divulgado, seja através dele, ou seja através da faculdade ou de outros professores. Ele diz que, na verdade, a criação publicitária é 95% de transpiração e só 5% de inspiração. Então, realmente, na criação publicitária, você tem que pensar muito e você não pensa e já sai pronto. É muito difícil quem consegue fazer isso. Na verdade, você tem que pensar, você tem que lembrar de todos aqueles pontos que eu citei, das questões teóricas, e aí sim, você começa uma criação. Por exemplo, então eu vou usar tais cores, eu vou usar um mascote, porque familiariza com o público-alvo. Então, realmente, é 5% de inspiração e 95% de transpiração mesmo. Os publicitários ainda possuem... Cabe ainda aquele estereótipo que foi jogado em cima dos publicitários, né? Que eles têm o ego muito desenvolvido. Havia até uma publicidade da publicidade recentemente na televisão, né? Enquanto os dois se elogiavam ali esperando o elevador, as sombras dos dois, ou dois sombras que pertinentes às duas figuras acabavam ali se digladiando. tamanho ego exaltado de um e de outro, né? Que é algo eminentemente competitivo enquanto se produz. Essa visão do publicitário é falsa ou ela existe mesmo, Thaís? Não, eu acredito que, assim, como eu diria, desta maneira, eu acho que é falsa. Existe até um certo ponto de que a vida de publicidade é glamouroso, então que você produz, mas que se ganha muito. Então, que, assim, ou o que você faz, nossa, você vai ser super famoso, vai ganhar prêmios. Então, na verdade, não é isso. Inclusive, tem algumas agências de publicidade que nem trabalham nesse sentido, que nem escrevem as peças que eles criam em concursos, por exemplo. Eu acho que realmente existe essa questão de você ser o pai da criança, daquilo que você produz, como existe em qualquer outra área. Só que a relação que o publicitário tem com aquilo que ele está criando é muito mais próxima. Então, você imagine que você vai começar a fazer a criação de um mascote para alguma empresa. Então, você vai trabalhar nesse processo da criação por um longo tempo. Então, até ele ficar realmente de uma maneira assim, que você pensou, que seja aprovado pelo cliente. Então, o processo, essa proximidade entre o que você está criando e o resultado final é muito próximo. Então, acho que talvez até exista essa questão, porque você é o pai da criança, do que você está criando. Então, falar mal disso que você acaba fazendo é muito complicado. E isso vem do ser humano, de você achar que o que você faz sempre está bom, né? Então, existe, mas que não é tão assim, que os publicitários são com um ego tão assim... E a acusação de que a publicidade ela é elitista? Bom, eu sei que estou aqui falando duas palavras e te jogando numa fogueira, né, sem tamanho. São duas palavras que a gente faz a pergunta e te exige aí um raciocínio enorme na resposta disso. Mas são os estereótipos mesmo, né, que os publicitários, principalmente, carregam há tempos, né, e essa do ego e essa da produção de elite, né. O assunto é meio complexo, né? Realmente é complexo. Eu acho que até está mudando muito isso, porque a formação e os cursos de publicidade hoje são um número muito grande em todo o país. Então, eu acho que, na verdade, está se disseminando essa formação de publicitários em várias classes sociais e até mesmo a ser destinada a várias classes sociais.
Então, realmente, eu discordo dessa questão, como também discordo do superego dos publicitários. Agora, Thaís, recentemente, quem está muito em evidência, né, são os chamados marqueteiros, ainda dado esse clima político que se instaurou com denúncias e tantas coisas, né, tanta sujeira e tantas altas cifras envolvidas. Como isso daí está sendo trabalhado academicamente? Bom, de maneira geral, a gente não tem tratado muito desse assunto. Os assuntos, as discussões relacionadas a esse tipo de informação, a esse tipo de boom que a mídia deu sobre essas denúncias ou sobre a participação dos marqueteiros nos casos, realmente têm sido tratadas em pequenos grupos, pessoas que você tem mais afinidade. Então, a gente conversa meio que pessoalmente sobre isso. Academicamente, não se tomou nenhuma posição por parte do corpo docente, por parte da faculdade ou por parte das associações de publicitários e marqueteiros. Eu acredito que realmente exista essa questão de que muito dinheiro é envolvido na profissão de marqueteiro, de publicitário. As agências ganham muito pelas campanhas e pelos contratos que elas têm com estatais ou com grandes empresas do governo ou algumas grandes empresas nesse sentido. Mas os marqueteiros nem sempre ganham tanto quanto se diz. É que realmente existem contratos que são de valores muito grandes. Então, nada tem a ver com os profissionais. Então, realmente, que não é uma lei isso, é realmente uma exceção que aconteceu com algumas pessoas que têm essa formação e que estão envolvidas com essas denúncias. Agora, principalmente nas eleições diretas presidenciais, né, nós viemos assim de uma época em que sequer essas eleições ocorreu lá de Jânio Quadros, houve a renúncia, o vice assumiu, posteriormente veio o golpe militar e não houve eleições diretas, né? Principalmente para a presidência por um largo tempo. Quando ela ocorreu com Collor de Mello, um fenômeno conhecidíssimo, né? E me pareceu que o Collor de Mello foi uma pessoa surgida, produzida para vencer uma eleição, né? E de lá para cá, me parece que, infelizmente, toda aquela luta pelas eleições diretas, ela acabaram, de uma certa forma, ofuscada por essa prática. Será que eu estou exagerando? Ou o marketing, a publicidade teve efetivamente todo esse papel preponderante aí nesse contexto político? Na verdade, a participação do marketing, da publicidade, principalmente nos meios políticos, é muito forte. De uma maneira geral, todo o trabalho que é feito nesse sentido de marketing tem a capacidade de persuadir a população, o que não é muito bom isso, porque na verdade a ideia é você oferecer informações que são verdadeiras para que a população passe a consumir aquele produto ou não. No mesmo caso que funciona com o marketing político. A ideia principal é que você passe informações verdadeiras ou que você passe só algumas verdadeiras, realmente para que a população possa ver que tal candidato ou que tal partido realmente corresponderia às necessidades daquela pessoa, às expectativas daquela pessoa. Então, o marketing político é muito forte e tem um poder assim absurdo sobre a população. Hoje em dia a gente verifica que eleição nem sempre quem ganha é aquele candidato que a população conhecia, por exemplo. Um caso, estou citando inexistente, mas talvez pela influência que a publicidade, que o marketing teve. Então, a partir do momento que existem panfletinhos ou programas de rádio, TV, ou até mesmo comícios ou visitas a bairros, então realmente a partir desse trabalho que é feito, que é planejado por profissionais, realmente tem o intuito de produzir um candidato ou produzir uma personalidade. Existe essa questão que é até meio que constrangedora de se dizer que o publicitário tem o poder de persuadir alguém. Persuadir nem sempre é tão bom. Eu vejo dessa maneira, que persuadir, na verdade, é você estar forçando a pessoa a estar acreditando naquilo que nem sempre é tão verdade assim.
Eu acho que a ideia é realmente você estar informando a pessoa. Nem sempre publicidade vai falar, olha, meu produto é bom, mas também é ruim. Você só vai falar que é bom. Você vai estar omitindo a outra parte. Realmente, essa é uma das funções dos publicitários, assim, não tem como negar isso, mas eu acho que o marketing político é muito forte, tem um poder absurdo. Então, realmente, nas eleições, alguns candidatos são criados, algumas personalidades são criadas através disso. Então, é o poder que a publicidade tem, assim como o jornalismo também tem, que é de você estar informando e estar passando uma informação que a população vai utilizar aquilo como informação de opinião. Então, realmente é um poder absurdo que o marketing tem. Eu só tenho mesmo de parabenizar a Thaís, né, pela coragem dela falar isso que ela acabou de falar aqui. E devolveu a bola também, né? Porque o jornalismo também tem isso. E às vezes nós sentimos críticas aí de um ou outro profissional e essas questões aí de esconder algo de um determinado produto ou de uma determinada informação, ela não se restringe não aos comunicadores, né? Ela abrange também os professores que cumprem lá currículos impostos e se eles não cumprirem acabam de uma certa forma perdendo o emprego. Então a questão do mercado é muito complexa nesse aspecto, mas eu acho que se crucifica demais às vezes o profissional de publicidade e propaganda nesse aspecto, atribuem a ele toda a culpa por algo que ele está ali como um dos partícipes, né? Ele não é o único partícipe. Porque uma questão muito importante, eu acho, Lázaro, de se ressaltar, é que todo publicitário, marqueteiro, trabalha de acordo com o planejamento. Então, imagine que você seja o meu cliente, então eu vou saber exatamente o que você quer. Então, eu vou planejar umas ações estratégicas para que eu possa atingir o objetivo que o cliente define. Não é o publicitário que vai falar assim, olha, eu acho que você não é conhecido, então eu acho que o seu objetivo é tornar-se conhecido, independente do que isso vai te custar, tanto financeiramente quanto por ética. Então, na verdade, não é essa a ideia. Todo publicitário, marqueteiro ou profissional tem um cliente, é o cliente que define o objetivo. E também quem aprova as ações que você planejou. Então, eu não vou colocar em ação uma coisa que só eu considere que seria ideal para atingir o teu objetivo. Tanto é que toda a criação, e a gente aprende isso na faculdade, que todo material que você produz, você tem que ter a aprovação do cliente para poder veicular. Então, é muito importante se dizer isso, que na verdade todo profissional tem que ter ética naquilo que ele trabalha. Eu não vou trabalhar por uma coisa que eu não acredito, por uma coisa que eu acho que seja muito errado ou que vai prejudicar muita gente. Mas que a ideia é que você está se submetendo a fazer um trabalho para um cliente. É o cliente quem define o objetivo. Você vai definir estratégias e é ele que vai aprovar se vai veicular aquilo ou não. Bem, nós teríamos aqui assunto para várias meia horas de maêutica, né? Mas o tempo urge. Amiga Thaís, muito obrigado por você ter estado aqui com a gente. Muito obrigada. Em breve, esperamos que você retorne, assim como o orientador lá do curso, né? Maurici, você disse que ele se professor chama. Maurici. Fica aqui em aberto o convite para que ele esteja conosco aqui qualquer segunda-feira. Nós estivemos aqui sob o patrocínio do restaurante Piazza, que é o ponto certo do seu paladar, e da farmácia Aliança, a tradicionalíssima farmácia do Luizinho. Já já a gente volta. E estamos de volta para a segunda meia hora de maêutica neste fim de noite de segunda-feira, 19 de setembro de 2005. Agora, sob o patrocínio do Café Brasil. Café Brasil é onde se saboreia o que há de melhor no Brasil. E da distribuidora de revistas Sílvia, com seus tradicionais pontos de venda. Ali na Avenida Doutor Jambeiro Costa, número 238, na Praça Rui Barbosa, a Banca do Rubão, e na Praça José de Souza Queiroz, de frente à Igreja da Imaculada Conceição. Senhor Armando José Massucato, boa noite. Boa noite. Faz tempo que você não te vejo aí em Leme. O que aconteceu, Armando? Fato de trabalhar fora, né? Profissão, geólogo de
de exploração, o campo é pequeno em Leme e a gente tem que trabalhar em outros estados. E Você atualmente está onde, Armando? em Santa Bárbara, interior de Minas. O Armando eu conheço bem, né? Ele nasceu em 1968, o ano que não terminou, segundo o jornalista Zuenir Ventura. Muitos eventos históricos ali, aquela rebeldia da geração acadêmica. Eu falo demais essa palavra acadêmico aqui, né? Mas foi um ano marcado por grandes embates ali, estudantis. E dentre os fatos históricos do ano que não terminou, enquadra-se o nascimento do Armando José. Quem quiser fazer, faz uma conta, aí já dá para chegar na idade dele. Mas você estudou em Leme, né? Até terminar o segundo grau. Até o segundo grau eu estudei em Leme. Depois você foi para Minas, lá em Ouro Isso, eu Preto. fiz minha graduação em Engenharia Geológica em Ouro Preto, na Universidade Federal de Ouro Preto, na Escola de Minas. Passou também pelo mestrado. Sim, aí fiz um mestrado em Geologia Estrutural, que era um antigo mestrado de convênio com a Petrobras, e terminado o mestrado fiz um doutorado aqui na Unesp, em Rio Claro, em Geologia Regional daí, que é uma área mais ampla um pouco da geologia. Daria para você explicar para a gente, eu sempre falo aqui, né, que estamos na micro-região homogênea depressão periférica setentrional. O que quer dizer isso? Na verdade, isso é só mais uma característica fisiográfica, mais um termo usado em geografia. Que muitas pessoas confundem o que é geografia e o que é geologia. São duas ciências distintas, apesar de interligadas. A geografia estuda mais os aspectos físicos da crosta, mais morfológicos, relevo, vegetação, interação do homem com sua região em que vive, e já a geologia é mais interessada nos aspectos da construção da crosta terrestre do planeta como um todo. Então, o termo que nós geólogos usamos para essa região é mais conveniente, como sendo a Bacia do Paraná, uma grande estrutura tectônica global, que é uma área de deposição, e por um aspecto de morfologia, a geografia trata como depressão periférica. Né? Nós aqui podemos ficar sossegados, nós estamos livres mesmo de terremotos? Com certeza, com certeza. Alguns casos aí no Brasil que você viu recentemente, o caso de Belo Horizonte, ocorrido há mais ou menos uns 2 meses, e principalmente no Nordeste, são pequenos abalos, mas isso normalmente são acomodações localizadas. Terremotos, como a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, na região de São Francisco, ou no Japão, a chance, a probabilidade disso acontecer no Brasil é mínima, para não falar zero. Geologicamente falando agora, Armando, sem confundir com a geografia, né? O Brasil é um país, pode-se dizer que ele conhece a sua geologia? Olha, Lázaro, hoje nós temos um pequeno conhecimento geológico do Brasil, na verdade. Participei recentemente de um simpósio em Gramado, onde tive a oportunidade de conversar com o pessoal da CPRM, né, que é a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais do Brasil, hoje chamado de Serviço Geológico Brasileiro, e a gente não teríamos mais ou menos 13% da área do nosso país relativamente bem conhecida, com cartas geológicas de boa qualidade. O restante do país são cartas geológicas de baixa qualidade ou até sem conhecimento. Então, nós temos um potencial muito grande para ser explorado ainda no Brasil, e isso com certeza resultaria em grandes reservas minerais e aquisição de bens para o país, né? Procedem aquelas informações, às vezes, que nos chegam, ou aquilo é enganoso, de que a Amazônia é uma grande reserva mineral, que há interesses internacionais em explorar aquele território todo, levar as nossas riquezas. Isso é meia verdade? É uma verdade inteira? A Amazônia é uma grande incógnita. Justamente como eu estava te falando, a gente conhece muito pouco do Brasil, geologicamente, bem detalhado. Isso está mais restrito aos estados do Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Bahia. E a Amazônia é muito pouco conhecida. A área melhor conhecida na Amazônia hoje é a Serra dos Carajás, por causa da Companhia Vale do Rio Doce. Então,
dizer que lá tem um grande potencial tem-se pelo desconhecimento. Hoje, áreas do mundo que têm grande desconhecimento, como Mongólia, China, que nunca foram exploradas por causa da restrição política que existia, são áreas de interesse. E da mesma forma a Amazônia. O único problema nosso, o diferencial da Amazônia para essas áreas é a questão de meio ambiente. É um complicador de você trabalhar, né? E também a dificuldade de acesso. É muito mais fácil trabalhar na Mongólia, por exemplo, com geologia, do que trabalhar na Amazônia. É mais fácil e mais barato, mas tem um grande potencial. Pequenas jazidas, ocorrências, a gente tem tido notícia que estão sendo descobertas. Alguns grandes projetos, como o projeto Salobo, que é talvez uma das maiores minas de cobre do mundo, que está entrando em atividade pela Vale do Rio Doce, onde a gente vai passar da condição de importador de cobre à condição de exportador em 2010 aproximadamente. Então, potencial temos. A grande produção do Brasil hoje, qual é nesse campo da mineralogia? Hoje, o Brasil é o líder mundial, sem dúvida, na produção e exportação de minério de ferro, né? E nós temos grandes pontos de desenvolvimento também. A gente tem o caso da Petrobras, que é líder mundial em exploração de petróleo de água profunda. Temos alguns outros bens minerais, como o ouro, que tem um bom preço aquisitivo. Somos líderes e detentores de monopólio mundial do nióbio, e entre outros. Esses são os principais pontos, né? O alumínio nós produzimos bastante também, mas nós tivemos uma certa perca de mercado em várias commodities em função de várias questões políticas que barraram a entrada de capital estrangeiro, mas nós estamos recuperando. Hoje nós estamos passando por um novo boom mineral, e o Brasil deve entrar na liderança aí de cobre, pedras semi-preciosas, ouro, com certeza, ferro, alumínio. Agora, você já tocou numa questão, essa questão parece ser delicada. Não é possível fazer essa exploração toda que é necessária para a própria autonomia, né? Até da economia nacional, e coaduná-la com a preservação ambiental? Completamente. Hoje, o que se cria é uma falsa imagem do que é uma mineração. A mineração em si preserva muito mais o meio ambiente do que algumas pessoas vão ficar meio bravas, do que a própria agricultura. Porque são pontos localizados que você tem um controle total do que está sendo feito. Já em grandes áreas de plantação, de uma monocultura muito grande, você tem uma dispersão de agrotóxicos e fertilizantes que com certeza você não tem controle sobre isso. Então há uma possibilidade. O que se confunde muito é aquele aspecto negativo que garimpo passava, né? Que era aquela devastação que sempre Globos Report da vida mostraram. Aquele formigueiro lá em Serra Pelada. Quando você trabalha com uma mineração responsável, que segue a legislação, que hoje nós somos obrigados a seguir, você tem pleno controle disso. Então você consegue fazer uma exploração mineral. É óbvio que você vai gerar um dano ambiental, mas você minimiza ao máximo isso, e você tem que, ao fim do seu projeto, ao fim da sua exploração, ainda que recompor a área que você está deixando. Então, fora vários outros aspectos sociais que você tem que estar trabalhando ali durante a evolução da atividade exploratória. Então, é bem possível e é plausível que se faça isso. Lá em Serra Pelada, a reserva esgotou mesmo? Curiosidade, né? Não é. Na verdade, o que você tinha lá é uma coisa que a gente chama que é ouro supergênico. É um ouro que está no solo, então, por reações químicas, ele se aglutina, forma umas grandes pepitas, e então, o que foi extraído foi esse ouro. Só que em função da profundidade ali, daquela cava que foi feita, fica difícil o acesso manual, como era aquele garimpo que fazia. Existe um potencial muito grande ali, ainda para ouro. Algumas estimativas aí chegaram-se a falar até em 150 toneladas de ouro, só que é uma área ainda bastante complicada, porque legalmente aquilo é uma reserva garimpeira, onde nenhuma mineradora poderia adentrar.
E quem teria condição de trabalhar numa jazida dessa de grande profundidade seriam só, sem dúvida, grandes mineradoras com um aporte financeiro muito grande. Agora, nós, os leigos, ou sabedores de quase nada, por assim dizer, nós ouvimos falar em ouro, né? Nós imaginamos joias, anéis, colares, correntes. Qual a finalidade do ouro? Exatamente essa. Basicamente, o que se usa ouro hoje é, em alguma parte, como moeda, né? Como investimento mesmo no mercado de commodities, mas a grande parte é para uso como joias. Inclusive, um dos principais mercados é a Índia, que usa, lá é um costume, na Índia se dá o famoso dote do casamento. E o dote é dado em ouro. Então, isso é um diferencial, né? Então, o mercado trabalha muito com essa expectativa de investimento e do uso das joias. Tanto que a Anglo Gold Ashanti, hoje, ela tem um programa de revitalização do design de joias para aumentar a comercialização, né? E, ao mesmo tempo, essa parte do investimento, né? Que, infelizmente, os investidores em ouro ficam torcendo para o Bush dar alguns tiros por algum país aí que sempre o preço sobe, né? Que é uma moeda estável, né? Um metal que você não vai ter desvalorização dele tão fácil. Agora, você falou lá em Serra Pelada que havia uma exploração, ela era realizada mais na superfície, né? Ao passo que existe essa outra forma de exploração do ouro, na qual você trabalha diretamente, né? Essa firma que você acabou de citar. Na verdade, eu trabalho com prospecção de bem mineral, né? Prospecção do ouro. Onde eu estou trabalhando é um projeto que está se tornando uma mina de subsolo, né? Então, uma mina rasa. Você tem alguns exemplos bons aqui no Brasil, como a mina de Morro Velho, foi desativada há pouco tempo atrás, que era em Nova Lima, uma cidade vizinha a Belo Horizonte, na região metropolitana, que tinha 1.500 metros de profundidade. Então, 1.500 mais ou menos isso. Existe mais fundo que isso? Né? Existem algumas minas na África do Sul mais fundas, não vou saber precisar para você a profundidade exata. Então é um trabalho colossal que se faz. Como é que faz para chegar? Agora é curiosidade mesmo. Como é que faz para chegar numa profundidade dessa? Você tem duas formas de acesso. Uma é você fazer uma rampa, como fosse, são túneis e galerias, que você vai descer com seus equipamentos, caminhões especiais, tudo, maquinário especial, como se fosse a construção de um túnel. E o outro é um poço vertical, que a gente chama de shaft, que alguns poços aí, como uma mina que tem próxima ali a Santa Bárbara, que chama São Bento, tem 700 metros de profundidade, como fosse um elevador, só que com um diâmetro normalmente de 5 metros. E você desce ali, ele funciona como um elevador. Então tudo ali desce o pessoal que vai trabalhar, equipamentos, é bombeado ar para o subsolo, tirado água, tira o minério, tudo se trabalha nesse único duto, né? Minas e grande porte, você pode ter mais de um desses. Pode-se dizer que seja um trabalho seguro esse? Totalmente. Hoje a gente tem um padrão de segurança nas minas do Brasil que são excepcionais. Por exemplo, nós temos um organismo internacional que chama NOSA, que é um regulador único e exclusivamente de segurança e qualidade no trabalho. E, por exemplo, uma das minas da Anglo Gold Ashanti, de Quixás, em Goiás, ela é padrão referência mundial. Então, o brasileiro hoje vem se despontando muito nisso. Um trabalho bom, de baixo custo, com uma qualidade e uma segurança exemplar. E uma relação com o meio ambiente também invejável. Coisas que minas tradicionais na África do Sul, mesmo no Canadá, onde as leis minerais e ambientais são muito rígidas, não possuem. Estados Unidos também não. Nós somos, hoje em dia, vedete, modelo para o mundo em vários aspectos de mineração. Agora, voltando aqui para Leme, mano, qual seria a importância de Leme, por exemplo, conhecer o seu subsolo? Lázaro, é total. Eu falo o seguinte, tudo que você tem na vida, um geólogo pôs a mão. Porque desde a comida que você come, você depende de fertilizantes, adubos, insumos, que alguém teve que ter uma mina e preparar isso. Roupa, carro, então
E o mais fundamental e o crítico, que infelizmente a sociedade brasileira não vê, é a questão de geotecnia, que é estudo do solo para você poder fazer construções, edificações. Então é o caso muitas vezes do que a gente vê desabamentos em costa, casa que racha, construções com fundação mal feita. Se você tiver um acompanhamento de um geólogo que é especializado nessa área de solos e fundações, é fantástico. Preparação de aterros sanitários, isso depende do aval de um geólogo para saber qual condição, qual local que você vai poder depositar esse lixo, que vai ter uma menor penetração de materiais tóxicos no solo. Então, para a Leme, é uma pena que você não tenha um geólogo, por exemplo, ligado à administração municipal, acompanhando isso ou requerendo que, quando se façam construções, pelo menos de médio a grande porte, que se tenham laudos bem preparados para isso, controle de poços artesianos para não contaminar o lençol freático. Então é fundamental. Houve um tempo aqui em Leme que havia uma fenda, ela passava ali meio próxima ao ginásio de esportes. Dizem que cabia um tijolo ali dentro, né? Falava-se muito disso. Quando foram demolir a igreja da Imaculada Conceição, a antiga, né, o padre falou para mim, você soube que por aqui havia uma fenda um tempo atrás? Eu falei, olha, eu ouvia falar nessa fenda, né, mas eu não testemunhei ocularmente, eu não vi. E ali a igreja deve ter sido bem edificada, mas houve rachaduras ali, né, no piso da igreja. Talvez se houvesse ali um trabalho mais intenso, um estudo mais intenso, as coisas poderiam ser evitadas, né? Com certeza, ainda mais uma região como Leme, que você tem duas características de solo bem distintas, né? Aquela terra roxa, né, que é derivada do basalto aqui da Bacia do Paraná, e esses areais aí que a gente vê para todo lado, inclusive sendo explorado hoje dentro do nosso município. Essa região, como aqui no centro da cidade, que tem muita areia, é muito fácil carregar. Você faz um poço, acho que todo mundo que tem um poço em casa já percebeu que ele está sempre sujo de areia. Então você está retirando grãos e, querendo ou não, isso vai gerando uma acomodação do solo. Se não for bem entendido, para uma construção de uma fundação que necessita uma fundação certa, boa, você pode ter problemas futuros aí de rachaduras, porque a própria acomodação de uma coisa muito fofa, né? Um solo muito fofo. Agora, voltando a generalizar, né, Armandinho, Armandinho, né, a gente chamava assim, deixou de ser Armandinho há muito tempo, mas o Brasil aprendeu a vender as suas riquezas, ele aprendeu a valorizar aquilo que ele possui, ou ele está aprendendo, está longe disso, como que está essa... Ele vem aprendendo. Hoje, acho que um grande passo que teve para a indústria de mineração no Brasil foi a privatização da Vale do Rio Doce. Algumas pessoas foram contrárias, mas foi um salto. O governo saiu de uma coisa que não é de interesse dele, que não é minerar, mas sim legislar sobre a mineração. E a Vale hoje está aí entre as 3 maiores mineradoras. E com isso nós aprendemos a dar valor aos bens minerais que nós temos. Nós necessitamos de capital estrangeiro para trabalhar. Infelizmente são poucas as empresas ou pessoas que teriam condição de investir o aporte de dinheiro necessário para uma pesquisa geológica, para uma prospecção. Então, a gente traz dinheiro de fora, mas também estamos apresentando bons resultados. Como tem um amigo meu, que é geólogo também, ele fala, o geólogo brasileiro não passa vergonha em nenhum lugar do mundo. São todos sempre muito bem formados. E quando a gente teve a oportunidade de mostrar o nosso trabalho, que é o que está acontecendo no final da década de 90, de início agora desses primeiros 5 anos, a gente está mostrando que tem capacidade de achar jazidas boas, trabalhar bem, um custo bom e com retorno de investimento relativamente rápido para o investidor que faz essa aplicação.
Eu gostaria que você falasse um pouco mais, de novo, né? Repetisse aquilo que eu perguntei acerca da preservação ambiental, né? Você me passou uma visão que eu não tinha desse aspecto, né? Eu creio que isso para mim foi novidade, né? Mas dá para você repetir aquilo? Não, com certeza. Não sei se você se lembra, tinha um desenho, várias culturas foram criadas, né? Chamava aquele Capitão Planeta. E o principal vilão desse cara era o minerador. Na verdade, a mineração teve um aspecto de muita poluição, geraram muito problema, mas hoje se trabalha para a recuperação de áreas e para quem degradou recupere isso, e quem está começando a trabalhar, ou tem uma mina em atividade hoje, que ela trabalhe muito focada no meio ambiente. Então, tem que destruir, você tem que cortar uma árvore para poder tirar seu calcário para fazer um fertilizante. Então, qual é a menor área necessária para fazer você vai ter que desmatar para que você tire seu bem mineral. Então, a gente trabalha dessa forma hoje. Podendo preservar, vai ser preservado. E, em contrapartida, a legislação hoje obriga, por exemplo, se você desmata uma área para mineração, que você compre uma área similar, de tamanho similar àquela que foi desmatada, ou você preserva, se for uma mata já nativa, ou você vai ter que reflorestar com plantas nativas. Então, além da lei, a consciência da própria mineração vem mudando. Hoje a gente tem produtos atrelados à questão do ISO 14001. Um exemplo também assim social é a questão do diamante, que o Brasil assinou aí um protocolo que chama Protocolo Kimberley, que proíbe a venda de o que é chamado diamante de sangue. Aquele diamante como a UNITA na Angola usava para fazer guerrilha. Então, quem assina esse processo, ele se compromete que o diamante tem um fundo social também. Então, a mineração hoje está muito preocupada com isso. Bem, nós estivemos aqui conversando com o Armando José e esperamos ter atingido, né, o nosso propósito de passar aos nossos TVentes algum conhecimento a respeito dessa área que é muito difícil, né, muito complicada. Qual o nome da sua tese de doutorado, Armando? Minha tese de doutorado, o nome é até simples, né, que foi a caracterização estrutural do embasamento do Grupo Araí na faixa de dobramentos Brasília. Então, tá vendo? É bem simples mesmo, a gente está percebendo a simplicidade Mas, Armando, o tempo é seu aí, para até breve aos nossos eventos. Espero que você volte, venha mais vezes para a Leme também. Agradeço o convite, eu acho que é uma profissão muito interessante. Hoje, se uma criança viesse para você e falasse, olha, eu quero ser geólogo. Hoje eu falo para ele que vai aproveitar, vai ser uma profissão interessante, você tem várias áreas, o mercado está super aquecido, com falta de geólogos no mercado. Nós estamos tendo que importar gente de fora, porque não temos no Brasil, que pode trabalhar desde como eu trabalho com prospecção de bens minerais, com petróleo, meio ambiente, geotecnia, uma ecologia, então uma profissão interessante, vale a pena. Bem, e nós estivemos aqui sob o patrocínio do Café Brasil. O Café Brasil é onde você saboreia o que há de melhor no Brasil. E da distribuidora de revistas Silvia. Estaremos de volta na próxima segunda-feira. Salam Alek, Shalom, Axé. Armando, muito obrigado. E até lá, pessoal.